cada vez mais é difícil que a gente receba alguém, um novo paciente, e que ele chegue e que ele se surpreenda com o tema do diagnóstico. Em geral, ele já vem com o próprio diagnóstico. A questão do diagnóstico psiquiátrico deixou de ser uma questão técnica e passou a ser uma questão discutida por todos. Seja no nível pessoal, num nível entre amigos, na vida cotidiana, na televisão, enfim. O diagnóstico psiquiátrico virou a nossa maneira contemporânea de subjetivar as nossas vivências emocionais. Cada vez mais nós temos uma tendência de conceber o nosso sofrimento, as nossas paixões, as nossas dificuldades em termos médicos e de organizar a nossa mentalidade dessas questões a partir de uma perspectiva médica. O que é um transtorno mental? Hoje nós temos os termos da linguagem psiquiátrica são termos da língua cotidiana. Não é surpresa para ninguém que se falar em toque, falar em transtorno de pânico, transtorno de ansiedade, transtorno afetivo bipolar, bipolaridade, TDAH. São termos que circulam na vida cotidiana. São maneiras pelas quais nós concebemos os nossos sofrimentos, são as maneiras pelas quais nós nos comunicamos e, principalmente, são as maneiras pelas quais nós nos situamos em primeiro lugar para pensar a respeito do que nos acomete. Mas eu gostaria de apenas lembrar para vocês do nosso ponto de partida. Nosso ponto de partida é essa ideia, haveria uma epidemia de transtornos mentais? Se nós pegarmos dados do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, estima-se que 26,2% dos americanos que sejam mais velhos do que 18 anos de idade tenham algum tipo de transtorno mental diagnosticável. 26,2%. Em maio de 2013, um estudo publicado pelo Serviço de Controle de Doenças dos Estados Unidos, ele mostra que um total de entre 13% a 20% das crianças vivendo nos Estados Unidos experimentam um episódio de transtorno mental em um ano. 13% a 20%. Uma de cada 5. Se a gente vê essa expansão da identificação de transtornos mentais na cultura em geral, é necessário que a gente discuta o porquê. Vários motivos, várias questões estão em jogo e a gente precisa de muita serenidade para discutir esses temas. Se a gente não entender o que é essa noção de transtorno mental, qualquer debate ele se torna impossível. Então, a noção de transtorno mental é uma noção que surge de debates a partir dos anos 60 nos Estados Unidos, de um momento que a psiquiatria estava em grande crise. Ela era atacada pela antipsiquiatria, ela dispunha de muito poucos tratamentos efetivos, havia uma diminuição importante do poder médico, porque como a antipsiquiatria era muito forte, como as técnicas psicoterapêuticas, psicanalíticas e outras tinham um poder muito significativo nos Estados Unidos, a questão do poder médico no campo psiquiátrico era muito diminuída. Ora, em psiquiatria, a ideia de doença mental sempre foi muito problemática. E que a gente pode resumir um pouco o núcleo do conflito nos termos mais ou menos colocados por Kurt Schneider, um grande psiquiatra alemão que não pode em nada ser acusado de antipsiquiatra. Ele dizia, a noção de doença mental só pode ser uma contradição nos termos. Se ela é uma doença, não pode ser mental, e se ela é mental, não pode ser doença. Thomas Haas, aí sim, um antipsiquiatra, ele dizia assim, então, a noção de doença mental não é apenas uma metáfora, ela é uma má metáfora, com consequências políticas muito fortes. Porque ela permite dar uma autorização, uma legitimação de uma intervenção médico-psiquiátrica no campo de transtornos supostamente médicos.
dá uma autoridade médica para interferir em questões que são, em última hora, humanas e morais. A ideia, então, de um transtorno mental busca resolver esse problema. Transtorno mental é a tradução para o português da expressão inglesa, que deu origem a esse debate, de mental disorder, de um transtorno mental, uma mental disorder. No século XIX, o médico Philippe Pinel introduziu uma proposta de tratamento moral para os pacientes psiquiátricos. A loucura era vista como um desvio da natureza do homem e devia ser tratada com a correção dos hábitos, das ideias. Assim, a psiquiatria da época tenta dominar a loucura, trancando-a dentro dos asilos. A antipsiquiatria foi um movimento de crítica a esta psiquiatria vigente, que teve seu auge nas décadas de 1960 e 70, promovendo alternativas terapêuticas. O médico italiano Franco Basaglia, um dos principais nomes da antipsiquiatria, colocou a crítica em prática, quebrando o modelo de manicômio e criando alternativas de tratamento fora dos muros dos hospícios. Nel novembre del 1962, l'equipe psichiatrica diretta dal professor Franco Basaglia apre il primo reparto dell'ospedale. No Brasil, a psiquiatra Nise da Silveira viu na arte-terapia uma forma de entender, tratar e humanizar a loucura. Se não se estabelece uma relação afetiva entre o terapeuta e o internado, nada se consegue. Para a medicina hoje, parece que para tudo há um remédio. Controlar pela química nossas emoções tem sido uma prática cada vez mais comum. Estamos realmente vivendo uma epidemia de transtornos mentais? Nossa sociedade adoeceu?